A peste negra foi um período da Europa do século XIV, onde 3 variações da peste, a bubônica, septicêmica e pneumônica, dizimaram cerca de 60% da população europeia. Hoje, isso equivale a aproximadamente 450 milhões de pessoas. Mas e se você estivesse lá? O que deveria fazer para sobreviver à peste? Isso é o que vamos descobrir no vídeo. Mas antes de começarmos, se você gosta de curiosidades históricas, este é o canal para você. Aqui viajamos pelo tempo desvendando fatos que você provavelmente não sabia sobre a história. Então, não perca a oportunidade e já se inscreva no canal para não perder nada disso. Sem mais delongas, vamos ao vídeo! Apesar de termos evoluído como humanos em tecnologia e ciência, biologicamente, continuamos suscetíveis a sermos infectados por vírus. E o pior é quando este não é conhecido pela medicina. Então, o primeiro passo se você quisesse sobreviver à peste seria não contrair a peste. Você faria isso evitando lugares onde multidões se reunissem. A peste bubônica era transmitida por gotículas de ar. Então, quanto mais pessoas ao redor abrindo a boca para tossir e espirrar, mais chances para os humanos infectados de transmitirem sua peste uns aos outros. A peste bubônica, por outro lado, era transmitida principalmente por meio de picadas de pulgas que estavam associadas a ratos infectados. Quando os ratos estavam infestados com pulgas infectadas, as pulgas podiam picar os seres humanos e transmitir a bactéria, causando a peste bubônica. Neste caso, uma maneira de se proteger era evitar estar próximo a ambientes infestados por pulgas. Ficar a uma distância segura de mais de 2 metros dos roedores infectados e de áreas onde pulgas contaminadas poderiam estar presentes poderia reduzir significativamente o risco de contrair a doença. Isso significa que evitar ambientes onde roedores eram comuns, como áreas urbanas superpovoadas, ou locais onde as condições de higiene eram precárias, poderia ajudar a prevenir a peste. Durante a pandemia da peste negra na Europa, várias cidades adotaram medidas extremas para tentar conter a disseminação da doença. Em Milão, por exemplo, o líder da época ordenou que as casas dos infectados fossem fechadas para evitar o contato com pessoas saudáveis e assim reduzir a propagação da peste. E embora essa abordagem fosse extrema e brutal, condenando membros saudáveis das famílias das vítimas a ficarem presos dentro de uma casa contaminada, a cidade de Milão encerrou a peste negra com apenas uma taxa de mortalidade de 15%, de longe a mais baixa de qualquer cidade italiana. Velórios não são um evento social que normalmente gostamos de ir, mas durante a peste isso estaria totalmente proibido. Para se proteger e evitar que a peste se espalhasse, os entes queridos muitas vezes abandonavam seus mortos nas ruas sem nenhum enterro digno. Você seria capaz de fazer isso? Se sim, teria uma chance a mais de evitar a peste. Isso porque a simples exposição aos cadáveres representava um risco significativo de contrair a doença, pois a peste negra era altamente contagiosa, mesmo após a morte dos infectados. Uma das consequências mais devastadoras da época foi um aumento massivo do número de mortes, o que resultou na necessidade urgente de locais de sepultamento em massa para lidar com a quantidade de corpos. À medida que a calamidade se espalhava, as autoridades e as comunidades enfrentavam o desafio de como lidar com os mortos de maneira rápida e eficiente, a fim de evitar a propagação ainda maior da doença. Diante dessa situação desesperadora, surgiu um grupo conhecido como Bikini, que não tinha relação com um traje de banho moderno. Esses indivíduos, muitas vezes de status social mais baixo, se ofereciam para remover os mortos das cidades. Eles arriscavam suas vidas para realizar um serviço de limpeza e saúde pública extremamente necessário na época, já que poucas pessoas estavam dispostas a se aproximar de cadáveres altamente infecciosos.
Poucas coisas na vida fazem menos sentido do que os uniformes médicos antigos. Mas, novamente, o conhecimento deles sobre o contágio não era nem de longe tão avançado quanto o nosso. O autor italiano Giovanni Boccaccio lamentou em textos que os médicos estavam despreparados para lidar com os casos da peste, devido à ignorância no tratamento da doença. Médicos anteriores podem ter contribuído inconscientemente para a disseminação da doença, por não usarem proteção adequada contra a contaminação. Depois de anos tratando a doença, os médicos eventualmente projetaram um uniforme de peste para se protegerem. Primeiro usado pelo pioneiro Dr. Charles Delorme na França, esse traje no final do século incluía um casaco longo, um chapéu e uma máscara pontiaguda, que sim, o fazia parecer um pássaro. O bico dessa máscara, usado por homens adultos, acreditava-se que fornecia uma proteção contra infecções, porque era preenchido com substâncias aromáticas como ervas ou especiarias. Os médicos acreditavam que o ar fétido, chamado de miasma, espalhava a doença. Então, naturalmente, para combater isso, você se cercaria de cheiros agradáveis. Com esse traje, os equipamentos de couro impediam as picadas de pulgas. Além disso, os médicos frequentemente usavam longas luvas de couro e óculos de proteção para proteger os olhos. Eles também evitavam tocar nos pacientes diretamente, usando varas ou longos bastões para examiná-los e tratá-los. Se você vivesse no tempo da peste, nem os médicos seriam muito confiáveis para se estar perto, mas provavelmente você não saberia disso. O desespero nos faz fazer coisas que nunca imaginamos. Uma prova disso são os flagelantes. Eles eram indivíduos que realizavam práticas extremas de penitência religiosa, como forma de suplicar o perdão divino e a proteção contra a doença. Eles acreditavam que a epidemia era um castigo de Deus e buscavam expiar os pecados da humanidade através da autoflagelação e das formas de penitência pública. Os flagelantes percorriam as cidades muitas vezes nus, da cintura para cima, batendo-se com chicotes e cordas como uma forma de penitência pública. Embora os flagelantes tenham sido uma parte intrigante e extrema da resposta à peste negra, eles também foram criticados por espalhar a doença ainda mais ao viajar de cidade em cidade. Sua prática de autoflagelação e sua crença de que poderiam evitar a ira divina não eram tão eficazes na contenção da epidemia. Então, se você vivesse nessa época, teria que ter cuidado com esses sujeitos. Pelas evidências, a peste floresceu em um clima de temperatura mais quente, aparecendo em maior número durante as estações da primavera e do verão. Na verdade, a peste era quase inexistente no inverno. Então, tudo resolvido. Você pode pensar que seria melhor se mudar para um local mais gelado enquanto a peste estava solta. Mas, infelizmente, a peste eventualmente se espalhou por toda a Europa, incluindo a gelada Noruega, que teve 30 surtos de peste apenas entre 1348 e 1654. Nesse caso, seria melhor mudar de continente e torcer para não espalhar a peste por lá também. Algumas pessoas têm uma pele eternamente jovem, outras têm olhos azuis. E algumas pessoas têm imunidade genética a uma doença com taxa de mortalidade de 80%, que dizimaria toda a Europa. O povo romani, também conhecido como os ciganos, mostrou resistência à peste bubônica durante a pandemia da peste negra na Europa. Estudos genéticos recentes identificaram que certos grupos étnicos, incluindo o povo romani, possuem variações genéticas que conferem resistência à doença. Essas variações genéticas podem ter ajudado essas populações a sobreviver à peste em maior número do que outras comunidades. No entanto, é importante notar que a resistência genética não é garantia de imunidade total, e muitas pessoas ainda foram afetadas pela doença. Como
Como estabelecido anteriormente, os europeus acreditavam firmemente em duas suposições sobre a disseminação dessa doença. Em primeiro lugar, a teoria predominante na Europa naquela época, conhecida como teoria miasmática, sugeria que doenças como a peste negra eram transmitidas através do ar contaminado por miasmas, ou seja, por substâncias nocivas ou venenosas presentes no ar. Esses miasmas eram frequentemente associados a odores desagradáveis que vinham de fontes como corpos em decomposições, águas estagnadas ou áreas insalubres. Em segundo lugar, tudo isso estava acontecendo como um castigo de Deus, e você deveria orar para ser poupado. Sem muito conhecimento externo, a população recorria a explicações baseadas na religião ou na fé para tentar compreender e explicar o que estava acontecendo. Ainda é possível contrair a peste hoje, mas os surtos são geralmente controlados rapidamente com medidas como o tratamento de pacientes infectados, o uso de antibióticos e a implementação de práticas de controle de vetores para reduzir a transmissão. E então, você acha que teria sobrevivido à peste? Nos conte nos comentários abaixo. E até a próxima!